Jesus. Amém. Convido a amada igreja do Senhor a se colocar sobre vossos pés para darmos início a mais um culto de batalha espiritual. O Senhor já se faz presente na casa, louvado seja Deus. Amém. Nesta noite vamos apresentar este culto para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano e eterno Deus, aleluia, graças te damos e bendizemos o santo nome do Senhor nesta noite, Pai. Queremos, ó Deus, nos derramar diante da tua santa presença nesta noite, ó Pai, te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha quebrar todas as barreiras, todo impedimento em nosso meio, ó Pai. Venha abençoar, ó Deus, a cada irmão, a cada irmã, ó Deus, que se achegou nesta noite na tua presença, Pai. Eu quero te pedir, Pai querido, que o Senhor manifeste o teu poder e a tua glória em nosso meio, Pai. Que o Senhor venha adentrar, ó Deus, sobre cada coração nesta noite, Pai. Viemos, ó Deus, num culto de batalha espiritual, buscar, ó Deus, a nossa vitória junto contigo, Pai. E eu creio, ó Deus, que este momento, ó Deus, agora estamos reunidos na tua santa presença, Pai. O Espírito Santo do Senhor já se faz presente, Pai. Porque a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiver reunido no santo nome do Senhor, ali tu se faz presente, Pai. E nesta noite estamos diante da tua casa, Pai querido, para te pedir o teu renovo, Pai querido, para te pedir, ó Deus, o teu fortalecimento sobre as nossas vidas, Pai. Pai amado e querido, eu quero, ó Deus, te pedir que o Senhor guarde, ó Deus, os nossos irmãos que estão a caminho, ó Deus, da tua casa nesta noite, aqueles, ó Deus, que não puderam, ó Deus, cultuar nesta noite na tua santa presença. O Senhor vai os alcançando, ministrando a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Jesus querido, eu quero apresentar os nossos irmãos e irmãs enfermas nesta noite, que o Senhor vai colocando as tuas mãos poderosas, Pai querido, trazendo a cura e o renovo em nome de Jesus, Pai. Damos início a este culto, ó Pai amado, fazendo menção do teu santo nome, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar a nossa irmã operadora Edna nesta noite para trazer um hino da harpa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus querido. Tu és santo, tu és tremendo, ó Pai amado. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Gostaria de louvar com o hino 467. Gostaria que os irmãos me ajudassem. Aleluia. Oh, porque dou vida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás segurança sem paz, pois com ele seguro serás.
paz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem igual no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda, ele não falhará. Só tocar o carro, só tocar o carro, toma os seus coração, Deus sabe que navega contra em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o carro da nau, solteiro, solta o carro da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A cooperadora Ludmila já está com a oportunidade de adorar ao Senhor. E logo após a cooperadora Ludmila, o missionário Marcos está com uma oportunidade de salvação. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, Senhor, aleluia. Glória. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Salve a igreja, paz do Senhor. Amém. Amém.
Possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar.
Mateus. Glória a Deus pelos louvores. Jesus é bom, né, irmãos? Tem aquele coro, Jesus é bom, até demais. E ele sabe agradecer as obras que ele faz. Mateus 16. Confissão de Pedro, né? Queria só tirar um princípio aqui desse texto. Uma coisa que eu acho que nunca ninguém falou. E eu estava estudando a vida de Pedro e eu ouvi uma palavra que falou muito comigo aqui. Amém? Mateus 16, versículo 16. 16. Diz assim. Amém? Perdão, 17. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, guarda essa palavra, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aí ele vai dizer no versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Aleluia. Por que eu quis ler esse texto aqui? Para a gente só tirar um princípio aqui. Você vê que Pedro, quando Pedro ele vai aparecer na Bíblia, não sei se da Bíblia, a vida dos 12 apóstolos ou discípulos, você vai ver que Pedro sempre encabeça, né? Sempre que a Bíblia vai começar a falar dos discípulos, vai sempre encabeçar a lista com o apóstolo Pedro. E o Espírito Santo ele não deixou isso aqui para nós de forma aleatória, né? Nós queremos que toda a Bíblia é inspirada, né? E quando você vai ver, quando Jesus chama Pedro, nós lemos aqui o primeiro nome de Pedro, que é Simão. Quando nós vemos a Cristo, nós todos somos Simão, irmãos. E o que significa Simão? A palavra Simão significa instável. Porque todos nós somos Simãos, instáveis. Só que quando Jesus ele vai continuar o texto, ele vai dizer: Mas eu te digo que tu és Pedro. Porque de instáveis, Pedro se tornou uma pedra viva. Amém. E ele vai falar na sua epístola, primeira epístola de Pedro, da qual nós somos também todos pedras vivas. Ou seja, de instáveis, pessoas que oscilam, para pedras vivas, que estão sendo edificadas nessa casa espiritual. Aleluia. E pedras cheias de pontas, irmãos. Mas existe um lavrador celestial chamado Espírito Santo, que todos os dias ele está dando um duro em nós, para que nós sejamos parte dessa edificação. Então, de instáveis, isso que nós éramos, Simãos, para pedras vivas. Estão sendo edificadas. E o lavrador celestial chamado Espírito Santo, ele está pegando esse caráter de Simão e está transformando em um fragmento de pedra viva. E nesse santuário, nessa casa espiritual, nós apenas somos fragmentos de pedras. E Jesus, Simão vai dizer que é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de campo que traz edificação para toda essa casa. Por isso que pedra na igreja, essas pedras que estão sendo edificadas deveriam vir com reboco por cima, para ninguém aparecer. O único que deve aparecer, irmãos, é a pedra de esquina chamada Jesus. Amém. Nós somos apenas fragmentos de pedras, mas éramos Simão. E ainda temos um pouco de Simão em nós, né? Somos instáveis, às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal, às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste. Isso é Simão, irmãos. Mas eu acredito que estão sendo transformados em pedras vivas. Amém, Deus. Glória. E o Espírito Santo, o lavrador celestial, está transformando esse caráter. E essas pedras têm que se encaixar umas nas outras, irmãos. Você gostando do meu biotipo ou não, você vai ter que se encaixar em mim nessa edificação. Amém? Então é isso. De instáveis para pedras vivas. Amém? E aí Pedro vai dizer assim, ó, deixando todo engano, toda maldade, toda malícia, e chegando-vos para ele, a pedra viva, eleita e preciosa. Aí ele vai dizer, reprovada para com os homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é a única pedra que foi aprovada por Deus. Essa pedra de esquina, essa pedra de canto. E nós somos apenas fragmentos de pedras nessa edificação. Santo é o Amém? Senhor. Amém. De instáveis para pedras vivas. Amém? Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Estaremos fazendo a parte administrativa e espiritual nessa noite. Se encontra no livro de 2 Coríntios, louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. E nessa noite possamos entregar o nosso melhor no altar do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que esta oferta, a qual estaremos entregando nesta noite, será destinada à nossa festividade dos 11 anos de Ministério ADEC. Que o Senhor possa colocar em cada coração uma oferta de amor, uma oferta ossada, para que possamos abençoar o ministério do Senhor Jesus. Amém. Eu convido o diácono Marcelo para estar adorando ao Senhor e vamos entregar o nosso melhor na casa do Senhor Jesus. Amém. Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus, igreja. Amém. Vamos colocar de pé? Santa coisa de Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Yeah.
dê essa oportunidade. Eu gostaria de convidar a pastora Ana Paula, a pré-leitora dessa noite. Louvado seja Deus. E convido a amada igreja do Senhor a estender vossas mãos para estar apresentando a vida da serva do Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos e bendizemos o santo nome do Senhor Jesus nessa noite, Pai. Eu quero te pedir, Pai querido e amado, que o Senhor venha derramar a ciência da tua palavra sobre a vida da tua serva, Pai querida, a qual nesta noite está com a palavra preparada, Deus, para a tua amada igreja, Pai. Que a tua amada igreja possa sentir o Espírito Santo do Senhor a cada momento que a tua serva falar, Deus, a tua palavra nesta noite, Pai. Que possamos ser edificados, transformados, Pai querido, pelo teu poder e pela tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mais um culto, né, amados? Mais um não. Culto especial de batalha espiritual. É uma batalha mesmo, às vezes, chegar, né? É chuva, é vento, é trânsito, são tantas coisas. Mas nós chegamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar os amados a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu vou ler, na verdade, do 32 ao 42. Então, se você quiser tomar o teu assento, pode tomar em nome de Jesus, que aqui nessa igreja nós temos, sim, reverência à palavra do Senhor, não é verdade? E eu vou me atentar bastante ao texto, porque eu creio que o texto tem muita coisa a nos ensinar, né? De tudo que nós estamos ouvindo nessas quartas, recebendo vitória, profecia, nada pode, amados, nos parar. Nós temos que fazer quando nós estamos numa campanha, nós temos que ir do começo ao fim. Se a gente quer vitória, né? Temos que ir do começo ao fim. Nós que estamos aqui vamos receber a nossa vitória. Quem está assistindo vai receber a tua vitória e fala: não, pastor, eu não estou aí, mas eu estou na campanha. Receba a vitória em nome de Jesus. Fica firme, recebe a força do Senhor. A palavra nos diz assim, 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi as suas vestes, e pôs-lhe à cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou pedras, né? E pôs-no no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio
e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema da nossa campanha é 1 Samuel 17, 37. E eu estava meditando sobre esta palavra, amados, e pensando na vida de Davi. Porque essa guerra aqui, essa batalha, foi uma batalha visível. O pastor fala muito de um princípio que tem na Bíblia, que é o princípio dos 2 altares, né? Que você faz no secreto, Deus te honra em público. Apesar de ser no Novo Testamento, eu acredito que Davi viveu um pouco disso. Porque Davi, ele não teve só essa batalha. E é interessante a palavra do Senhor, que no 1 Samuel 16, 18, Davi, ele tem alguns adjetivos, né? Ele é conhecido, como que Deus vê Davi, né? Guerreiro, valente, mimoso, né? Homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, aonde o Senhor era com ele. Só que a vida de Davi foi uma constante batalha. Primeiro que nós temos que entender o que é a palavra batalha. Porque quando você entra numa batalha, tem um propósito. Quando nós buscamos lá no dicionário Aurélio, quem ainda tem dicionário Aurélio, gente? Amém? Eu tenho, tá? Não desprezei ele, não. Aí nós vamos ver, falando assim, que batalha é um substantivo. Significa o quê? Combate entre forças oponentes em terra, ar ou mar. Ele é troca de golpes, grande esforço e peleja. Até mesmo também pode ser substituído como uma disputa. Então, numa batalha, quando você entra numa batalha, numa disputa, você disputa algo de valor. Você não vai disputar qualquer coisa, né? Qualquer situação. Não, é algo de valor. E quando é uma batalha espiritual, quando tem Deus, é mais ainda valoroso. Então, nós temos que entender primeiro o que é batalha. E é interessante, quando eu li, falando de Davi, que era valente, mimoso, nós vemos no início que ele não é um homem de guerra. A primeira vez que aparece o nome Davi, Davi significa amoroso, foi lá no livro de Ruth, capítulo de número 4, versículo 22. Né? Nós conhecemos um pouquinho a história de Ruth, era nora de Noemi, então eles passaram por perdas na vida. Ruth foi aquela nora que não deixou Noemi, né? A Noemi volta depois de 10 anos, ela vai para Moabe com o esposo, com seus filhos casam. Durante a caminhada, os filhos morrem, o esposo morre, e ela volta para a casa do pão, para recomeçar a vida. E aí é onde Ruth conhece Boaz, né? E é interessante que uma moabita faz parte da família, vai fazendo parte da genealogia de Jesus. Né? Olha, quer dizer, começa uma moabita, que não tem nada a ver, era praticamente um povo inimigo de Deus, mas não, aquela mulher teve uma vida transformada. Dali vai dizer a palavra que Ruth casa com Boaz, que tem Obed-edom, que tem Jessé, que tem Davi. Né? E Davi, a primeira vez que aparece na Bíblia, já era para ser uma pessoa improvável, né, amados? Improvável, né? Era uma família pobre, de Belém. Então, assim, quando eu penso em Davi, eu vejo muito nele a tipologia de Jesus. Porque Jesus também nasceu em Belém, nasceu numa família pobre. Davi, a luta dele era diária, dentro de casa. Ele era rejeitado pelos que estavam dentro da sua casa. Os que estavam na sua casa não acreditavam em nada em Davi. Por quê? Porque ele era moço. Porque ele era de boa aparência. Eu não sei você, mas esse sentimento de rejeição também é uma batalha diária.
Ninguém acreditava no ministério de Davi. Jessé tinha 8 filhos. Aí Deus fala com Samuel, porque Deus já não era mais com Saul, o povo queria rei. Saul fazia tudo, começou a fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. E Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, né, ungir Davi. E quando ele chega lá, ele é tão rejeitado que nem na hora que Samuel chegou, ele estava lá. Tinham 7 filhos. Samuel foi, Deus orientou ele como ele deveria fazer para ungir Davi. Tinha que ter uma estratégia, porque onde ele chegava, que Samuel falava, nada caía por terra, amados. Profeta. Então ele chegou lá na casa de Jessé, e aí ele começou a chamar os filhos, falar assim, traz seus filhos, né? Quero conhecer eles, e eles já com o óleo da unção, né, amados? Quando você está numa batalha, você precisa ter o óleo da unção na sua vida. Não dá para entrar numa batalha espiritual sem o óleo e sem a presença de Deus. Né? Jessé, ele chega na casa do Samuel, chega na casa de Jessé. Quando ele chega lá, vem o primeiro filho, Eliabe. Homens, meus filhos mais velhos eram preparados para a guerra. Davi não tinha nem idade para estar na guerra. Quem ia para a guerra tinha que ter a partir de 20 anos. Davi aqui tinha 17 anos. Cuidado pelo pai, obediente ao pai. Davi estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Era o serviço que ninguém queria fazer. Quando a gente é rejeitado, a gente acaba fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Não sei se você já percebeu isso, né? E Davi ali estava fora. Aí Saul chega, aí Saul olhou a Eliabe e falou, é esse. Aí Deus falou com ele, Samuel, eu não vejo como você vê. Porque vocês veem aparência e eu vejo o coração. Aí foi para o segundo, Abinadab. Deus também falou com ele, não é ele. Daqui a pouco vem Samar, não é ele. E foi vindo cada filho. E Deus falando que não é. Quando acabou, Samuel falou, Jessé, cadê? Você só tem esses filhos? Porque Samuel tinha certeza que Deus falou com ele. Se estava na casa de Jessé, ele foi crendo que ali ia ter um substituto do rei. E Jessé fala, não, eu tenho um filho, ele é mais novo, está cuidando de ovelhas. Samuel manda trazer Davi, e quando ele traz, aí o Senhor confirma no coração. E eu quero dizer algo, que quando Deus chega na nossa vida, nada é como antes. Podem falar mal, podem rejeitar, podem duvidar do teu ministério, pode duvidar de quem você é hoje, amados. Tive uma situação que eu estava andando na rua e encontrei uma pessoa, né? E essa pessoa olhou para mim, ela começou a rir, falou, você é crente hoje? Você é pastora? Eu falei, sou. Aquela Ana Paula, que a gente saía nas baladas. Eu falei, irmã, mas aquilo lá... Eu falei, acho que eu fiz uma coisa muito grave, porque, né? Do jeito que ela falava, não, eu não acredito. Você está pregando? Não. O que aconteceu com você? E várias vezes as pessoas, não que... eu nunca busquei, na verdade, o que eu queria era ser curada da alma, mas o Senhor foi me ensinando, né? Fui trabalhando na casa do Senhor, porque eu queria ser curada. Na verdade, eu queria passar meu tempo na casa de Deus, porque lá era um lugar, sempre foi um lugar que eu conseguia parar de chorar, entende? Eu tinha um consolo que em outro lugar eu não tinha, na verdade. Então, isso foi fazendo que a gente vai crescendo na presença do Senhor. E um dia também, no meu serviço, eu cheguei, aí as meninas olharam para mim e falaram assim, Ana, por que você é crente? Eu falei, por quê? Porque você é tão legal, mas você não sabe o quanto legal é ser crente, né? Na verdade, se eu fosse você, eu ia querer também. E assim, e às vezes a nossa casa, as pessoas não acreditam que você é capaz, e Deus pode te capacitar a fazer algo. Assim era na vida de Davi, né? Davi, nem naquele momento ele não estava, mas Deus chegou, amados. Deus chegou e Deus colocou o Espírito Santo dentro dele. Coisas que ele lutava sozinho,
com o Espírito Santo ele não luta mais. Coisas que nós lutávamos sozinhos, com o Espírito Santo tem dentro de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem 3 conosco. Nós não estamos mais sozinhos, é diferente. Deus coloca em nós um espírito de ousadia, uma força que você não conhece. Tira o medo. Às vezes nós deixamos o medo nos dominar para enfrentar algumas batalhas da vida. Mas na verdade você precisa lembrar que você tem um Espírito Santo. Tudo tem um propósito na nossa vida. Deus tinha esse propósito dessa luta na vida de Davi. E porque Davi ele foi ungido, mas ele não foi direto para o trono. Não, teve um processo, teve um tempo. Ele respeitou a vida de Saul, né? Apesar de Deus já ter tirado o espírito dele de Saul, Davi ainda respeitou Saul até o último momento. Porque 2 vezes durante essa perseguição que Saul tinha com Davi, ele podia ter matado Saul. E ele teve o reinado na hora certa, no momento certo. Tudo isso que Davi passou foi uma preparação para que Deus colocasse aonde ele queria. Aleluias. Tudo isso que você está passando, essa afronta, essa rejeição, às vezes as pessoas olham e falam, não, esse daí, isso aí não toca, esse não louva, esse, sei lá, não prega. Você continua, porque você tem um Espírito Santo dentro de você. Você não é mais o mesmo. Só que também com você tem as batalhas. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não é que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Vamos continuar tendo batalhas. Mas nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Quando Deus coloca o Espírito em Davi, vem ele uma sobremaneira que ele vence a rejeição na vida dele. Deus está falando, quando eu estava vindo para cá, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, palavra de rejeição. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite, e eu quero profetizar que toda rejeição agora cai por terra. Você vai enfrentar essa batalha aí na sua vida de forma diferente. Aleluia. E Davi, amados, ele teve batalhas que só Deus viu. Ninguém viu ele lutar com o urso. Ninguém viu ele cuidar das ovelhas como ele cuidava, mas Deus viu. Batalhas que só Deus sabe da nossa vida. Ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Mas vinha o leão, você imagina a deitada de um leão. A força do leão, né? O tamanho do leão. Se a gente andar pelo que nós vemos, nós nem batalhamos. Para salvar o quê? Uma ovelhinha. Ele era um bom pastor, não era? Cuidava. E se o leão enfrentasse ele pegava pelas barbas. Enfrentava, matava. E assim era o leão, e assim era o urso, e assim vai ser você na sua batalha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é para desistir. Dependendo do seu posicionamento, Deus vai olhar o que em nós? O nosso posicionamento. Porque se Davi, ele era novo, mas ele não era fraquinho. Entendeu? Ele não era um coitado. Ele era bonitinho, mas não era um coitado. Ele tinha força de acabar com o leão. Só porque ele tinha o Espírito Santo dentro dele. E fazia aquilo, né, que tinha que fazer. E teve um dia, amados, que se levanta uma guerra. Os filisteus vão afrontar o povo de Deus. Por quê? Batalhar o quê? Batalhar espaço. Quando nós batalhamos alguma coisa, vamos falar assim no nosso mundo, né? Circular. Fala assim, não, hoje a pessoa está desempregada, vou batalhar uma vaga. Por quê? Para que você esteja num lugar melhor, para que você cuide da sua família, dê o de melhor, não é assim? Quando você está trabalhando, se tem uma promoção, o que você fala? Não, eu vou batalhar essa promoção. Para ter o quê? Um cargo melhor, mais responsabilidades, né? Não, com essa promoção eu vou comprar um carro, vou comprar minha casa, vou terminar, não sei. Você vai batalhar. E Davi, ele foi levantado essa guerra,
E um homem, porque assim, amados, ele não era um gigante, mas naquela época eu estava estudando sobre a altura do povo de Deus, sabe? Dos homens. Era no máximo 1,65 m. Alguns estudiosos dizem que Golias tinha mais ou menos 2,92 m. Então imagina, né? Ele era grande. Quando se fala de Golias, lá no capítulo 17, versículo 4, vai dar algumas características de Golias. Entendeu? Que se a gente olhar, isso que eu falo, a gente, agora com o Espírito Santo, você não dá mais para viver do que se vê, entendeu? Você tem que viver com aquilo que o Espírito Santo te leva a batalhar, a avançar. Olha como eles viam, como que era Golias. 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e um palmo, mais ou menos 2,92 m. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 100 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então você imagina a vestimenta de Golias. Gente, diz que a armadura de Golias tinha 67 quilos, aproximadamente, quase o peso de Davi, né? Mais o peso da lança. Uns 7 quilos, vamos colocar? Era muito, gente. Ele era forte, ele não era fraco, não. Né? Se for pensar, imagina ele falando, gritando lá o dia inteiro. Manda-me um homem. Ficou 40 dias gritando por um homem. Estratégia de guerra. Né? Nem sempre um exército luta com outro exército. Às vezes lutavam representantes, estratégia de guerra. Para quê? Para que não se perdesse tantos soldados. Então, se um lutasse com o outro, aquele que ganhava todo o exército. Estratégia. E o filisteu ficava. Eu quero um homem. Manda um homem. De manhã e à tarde. Amados, eles ficaram ali 40 dias. E Jessé tinha 3 filhos nessa guerra. Aí um dia, Jessé falou para Davi, Davi, vai lá, leva comida para os seus irmãos, leva comida lá para quem cuida de mil, para saber como eles estavam, porque 40 dias não voltava. E Davi obediente, né, amadas? Cuidou das ovelhinhas ainda, viu? Não foi de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Deixou com uma pessoa para cuidar, pegou tudo que o pai mandou, tudo que era pão, tudo que era queijo, tudo que era comida, levou, foi para a guerra. Mas ele não foi para lutar. Ele foi para obedecer. Ele não foi, aquele dia ele não levantou e falou assim, não, hoje eu vou. Ele nem sabia, né? Porque ele não era homem de guerra. Ele não era ainda treinado para guerrear. Ele não sabia, ele foi obedecer ao pai. Quando chegou lá, olha a cena que ele vê. Todo o exército de Israel de um lado, tem um vale, e o exército dos filisteus do outro, e um homem gritando. E ninguém, Saul não ia lutar com ele. Primeiro, Saul não tinha mais Espírito de Deus. Idade, né? Muitas coisas impediram ele. Ele era bobo, ele não ia lutar com filisteus sem o Espírito de Deus com ele. E não tinha um homem que se levantava para ir para a guerra. Aí Davi chega pequenininho lá, né? Com os pãezinhos. E aquela cena. E aí ele olhando, gente, mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com esse homem gritando? Às vezes a gente até faz isso, né? Nas nossas batalhas. Parece que está tão forte que a gente olha e fala, por que está desse jeito? Né? E Golias gritando. E aí Davi muito esperto. Ele fica sabendo o que estava acontecendo, que
que estava esperando um valente lutar com Golias. E só que assim, não era só lutar por lutar. Lembra que eu falei que para você batalhar tem que ter uma posição? Além de você vencer, na verdade, porque 40 dias nessa altura, Saul já estava ofertando muita coisa. Uma delas era a sua filha, isenção de impostos e riqueza. Né? Um povo que pagava imposto, imagina hoje, você está na sua casa, não pagar IPTU, não pagar IPVA, não pagar conta de água, conta de luz, não ia ter que se preocupar com as ovelhas, né? Porque aí você já está em outro... isso foi para o Davi, acho que ele pensou assim, agora eu vou entrar no palácio. Esse povo tudo com medo, ele se apresenta a Saul, falou, quem que é esse incircunciso? Saul, gente, o negócio estava tão feio que quando Davi falou, eu vou, Saul nem questionou. Não falou para ele, não vai. Ele se preocupou. Falou assim, olha, Golias é um homem de guerra. Ele conhecia o inimigo, sim ou não? Você precisava conhecer o inimigo, né? Um homem de guerra, sempre treinado, desde criança, olha a armadura. Davi não teve medo e veio contar as batalhas que ele teve. Só Deus viu. Por isso que, quem tem história com Deus, não teme os desafios. Já tinha história com Deus. Aquele povo lá, a maioria não teve, gente. Nenhum teve. Não teve um que se levantasse para lutar com Saul, com Golias. Não tinha um. E Davi tinha tanta história. Tantas vezes que ele salvou a sua ovelhinha, a ovelhinha do seu pai, porque as ovelhas eram o sustento da família. Então ele tinha que defender. Né? Era um ofício dele. Por isso que assim, aonde você está, faça bem o teu ofício. Faça bem aquilo que foi lhe dado, que Deus colocou na sua mão. Faça bem. Davi fazia muito bem. Por mais simples, por mais que você mesmo muitas vezes não dá valor àquilo que você faz, faça bem, porque Deus dá valor. Deus dá valor. Vamos parar de se preocupar com o que os outros falam da gente. Né? A rejeição que as pessoas colocam nas nossas costas. Esse peso, sai esse peso em nome de Jesus. Quando você vê um Golias aí na sua frente, levanta e vai repreender em nome de Jesus. Se posicione. Não é para olhar e falar, é muito grande. É muito grande esse Golias. Esse problema é muito grande. Porque às vezes, em vez de a gente vir mais para a igreja, a gente quer vir menos. Na batalha, coisa que nós precisamos estar fortalecidos, a gente vem menos. Começa a fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. É assim, nós somos assim. Eu muitas vezes quis, não de qualquer maneira, mas eu quis parar. Né? Muitas vezes. Dias que o pastor falou, não dá não, pastor, preciso. Né? Algumas coisas aí, parar. Porque às vezes começa a olhar. Tem um louvor que diz, né? Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Jesus é fiel. Nós temos que crer e viver daquilo que a gente não vê. Ter fé, né, amados? O que é ter fé? O que é acreditar? Aí Davi, Saul olha e fala, tá bom, então vai. Põe minha armadura, porque o exército de Israel não era um exército com grandes tecnologias, com espadas. Quem tinha espada eram os filisteus. O exército do Senhor, do Israel, era o quê? Era espada, uma espadinha, martelo, sabe essas coisas assim? Não tinha. Quem que tinha espada? Saul e Jonatas. Por isso que Saul falou para Davi colocar a armadura, para se proteger. Mas Deus vai te usar naquilo que você faz bem. Amém. Além de tudo, de Davi cuidar das ovelhas, ele tinha domínio de Marte, que era com
A funda, obrigada. O que era a funda? Era um pedaço de couro que colocava aquela pedra no meio, dobrava, ele colocava a pedra no meio e girava. Então ele tinha muita técnica da funda, porque com essa funda ele também preservava as ovelhas do seu pai. Se via um animal, ele também dominava a técnica da funda. E além dele ter a funda, ele tinha o alforje, né? O alforje não é para guerra. Sabe por que era o alforje? Levar medicamento para as ovelhas, se quebrar a pata, ter como arrumar, né? Enfaixar. Era para isso, não era para guerrear. Quem que vai guerrear com o alforje e com a funda? Só Deus mesmo que faz o impossível na nossa vida. Né? Mas ele tinha uma técnica. E Deus vai te usar naquilo que você sabe fazer. No que você faz bem. Ele não vai te exigir que você coloque uma armadura, sendo que você nunca usou. E Davi ele foi tão sincero, ele falou, eu nunca usei isso, nunca peguei numa arma. Tirou, eu imagino, bem aqueles desenhos que mostram de Davi, né? Ele de bermuda, com chinelo, indo fazer o que o pai mandou. Imagina assim, sabia? Eu entro na história, fico imaginando como que era Davi. Tirou tudo aquela armadura, pegou o seu alforje, pegou a sua funda, foi no riacho, escolheu bem a pedra, não poderia ser qualquer pedra, porque se fosse uma pedra lisa, não dava para fazer um movimento e soltar a pedra. Se tivesse alguma casquinha, alguma coisa, não dava para utilizar. Então ele conhecia muito bem a arte de utilizar a funda. Foi lá, escolheu a funda, escolheu as pedras, teve o cuidado, né? E Golias gritando, porque assim, o inimigo gosta de ficar gritando, quer te pegar pelo emocional, sabe? Quer te deixar com medo. A guerra espiritual, amados, já começou com Satanás quando ele queria estar com o trono acima de Deus. Deus falou, não divida a minha glória com ninguém. Foi ele, um terço dos anjos, e eles nunca vão ter a oportunidade de estar com o Senhor. Então, o que ele faz na guerra espiritual? Quer que nós nos afastamos da presença de Deus. É isso que ele quer fazer. Então, por isso que tem as guerras espirituais. Ele ficou lá gritando. Quem sabe, né? Gritando daria o medo? Vem daquela armadura. Né? Quanta armadura, quanta coisa. Não, Davi foi lá, pegou suas pedras. E eu acho interessante, que eu estava até meditando aqui, a partir do versículo 48, né? 49, que vai dizer assim, Davi meteu a mão no alforje e tirou dali uma pedra. E com a funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Irmãos, ele enfrentou muita rejeição. Família, os irmãos que olharam para ele e falaram, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui para rir da nossa cara, para rir do povo. Né? Olha, nem foi para isso. Ele foi para levar comida para eles. Né? Ingratos, né? Tem coisa pior que ingratidão? Ingratos. Enfrentou a rejeição de Golias. Você está achando que eu sou um cãozinho que você vem e mata e pronto? Não. Ele enfrentou muita coisa, muita batalha. Só Deus sabia. Quantos aqui não têm enfrentado todas essas batalhas? Para chegar aqui e ainda Deus surpreender, né? Com uma pedra. A palavra diz que a pedra ficou na testa. Que geralmente a gente cai, não vai cair, né? Para trás, sei lá, acho que cai para trás. Golias não, caiu para frente. Morreu? Não, também ia ser demais. Só morreu quando? Depois que Davi foi lá. Não tinha nem espada, nem sabia manejar, mas pegou a espada de Golias e cortou a cabeça e levou como um troféu. Como Deus trabalha na nossa vida. Então, a partir de hoje,
Nós vamos nos posicionar. Quando vier o Golias, lembre-se que você tem uma armadura espiritual. Você tem uma armadura de Deus. Você tem o capacete da salvação, né? A couraça, né? Os seus pés vão para a paz. Você tem o escudo, você tem a palavra, a espada que é a palavra de Deus. É a palavra, é com ela que você vai vencer esse Golias. Não é o grito que vai te derrotar, é a palavra que vai vencer Golias. Não é o grito do inimigo, não é o grito dessa situação. É a palavra de Deus. Por isso que a gente vem à igreja. Por isso que nós lemos a Bíblia. Né? Por isso nós estamos aqui todos os dias. Podem falar crentinho, pode falar, não tem problema não. Porque eu sei, Deus sabe o que nós estamos fazendo aqui. Assistir, quando eu assisto de novo, eu falo assim, não, tem que assistir de novo essa palavra. Não tem problema não, pode chamar a gente de crentinho, do que for. E Davi, amados, eu vejo Jesus em Davi. Né? Davi nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém. Ninguém dava crédito a Davi. Também não deram crédito para Jesus. A ponto de falar, Jesus? Quem? Filho de José? Do carpinteiro? De Maria? Olha a rejeição. Olha como falam de Jesus. Jesus, quando foi batizado, veio a voz do Pai e falou, esse é meu filho amado a quem me compraz. Quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé, como se Deus falasse, esse é meu filho. É a partir daqui, não estou falando que ele era um homem que não errava, não, que ele errou muito. Eu estou falando de um homem que era segundo o coração de Deus. Entendeu? Não é que ele era perfeito, perfeito só Jesus. Porque é um tipo, né? Tipo de Jesus. Aquele filisteu ficou 40 dias gritando, de manhã e à noite por um homem. Ele era tão ruim, mas acredita que Deus até ouviu a oração de Golias? Mandou quem? Mandou Davi. Não foi do jeito que ele pensou, né? Mas mandou um homem lá. Não foi do jeito que ele pensou, entendeu? Mas cumpriu até o desejo de Golias lá, mandou Davi. Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo inimigo, sendo tentado por Satanás. E sabe como Jesus venceu? Palavra de Deuteronômio, adorarás somente o Senhor teu Deus, quinto livro da vida, com 5 pedras, amado. Se eu fosse você, eu glorificava o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluias. Glória. Aleluias. 40 dias, amados. 40 dias. Só que Jesus, a pessoa bendita de Jesus, né, missionário? É incomparável. E hoje nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Davi venceu Golias. E venceu outras batalhas também. E perdeu algumas batalhas. Mas Jesus foi vencedor sempre. Jesus venceu sempre. E se você crê, se você se posicionar, a campanha nós estamos aí já encaminhando para o final, eu acredito. Tem mais uma ou duas, tem mais 2 dias. 2 dias. Se a gente conseguir se posicionar nessas 2 semanas, nós vamos viver coisas extraordinárias. Quando a gente nem imagina. Se nós em 2 semanas estivermos na obediência, e foi tão lindo, Davi vencer Golias, que no final Saul foi perguntar para, esqueci agora o nome dele. Abner, obrigada. Quem que era o pai de Davi, né? Não, qual que era a família? Você tinha pai? Claro que tinha. Tinha pai. Assim como nós temos um pai que está por nós, cuidando de nós, zelando pela nossa vida. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor está neste lugar. Eu não sei como é que foi o teu dia, se eu contar aqui como é que foi meu dia.
No último instante eu errei uma remissão. Errei lá, trabalhando, correndo, querendo sair. 15 para 6, quando eu olho, eu falei, eu não conseguia falar com a companhia. Aí resolvi o cliente, amanhã eu vou resolver o valor. Né? Batalha, não tem problema não. Mas eu já me considero mais que vencedor. Talvez foi difícil você chegar aqui nesta noite. Glória ao teu santo nome. Talvez esteja difícil você ficar acordado nesse culto. Pastora Ana Paula, fala devagar. Eu nem aguento me ouvir, viu, amados? Quando eu tenho que me ouvir, uma ligação que eu atendi, eu falo, meu Deus do céu, sou obrigada a me ouvir. Mas você conseguiu chegar até o fim. O que importa não é a minha voz, não sou eu. Que a pastora Ana Paula não pode fazer nada. O que importa é o Deus que foi ministrado aqui nessa noite. O que importa é nós nos posicionarmos, ouvir essa palavra, deixar essa palavra entrar e frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença neste lugar. Por esta palavra, Pai. E eu quero declarar que eu tenho um Pai. Ah, Deus, que eu quero declarar que hoje estou me posicionando diante desta situação. O inimigo pode vir rugindo como um leão, querendo nos tragar, mas o Senhor está ao nosso derredor, cuidando de nós. Pai, cuidando de nós, nos livrando. Senhor, coloque essa unção na nossa vida, essa ousadia eu recebo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Abre a visão espiritual, Senhor. Ah, Deus, abre os ouvidos espirituais. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo agora. Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Nós repreendemos em nome de Jesus. Todo medo agora vem caindo por terra em nome de Jesus, Pai. Visita cada um, visita o teu povo, visita as emoções. Pai, tira de nós espírito de rejeição. Não importa o que as pessoas falam de nós. O que importa, meu Deus, é o que o Senhor tem falado de nós. O testemunho, mesmo que eu não veja, que eu sou uma guerreira. Davi nem sabia que ele era considerado um guerreiro. Ele não tinha nem pego a espada ainda. O que importa é o que o Senhor pensa de nós. O que o Senhor pensa de mim, meu Pai. Que é esta voz
toda a espada dos filisteus vai ter louvado seja Dagom. Então você vê, foi o próprio Dagom, morreu com a espada dos filisteus. Por isso que Saul não quis morrer pela espada dos filisteus, ele mesmo se matou. Porque ele sabia que na espada dos filisteus glorificava Dagom. Quando você cortava, quando você matava, isso glorificava Dagom. E você vai ver que ele morreu pela própria espada. Então é algo até vergonhoso, né, digamos assim. Mas é uma palavra maravilhosa nos nossos corações. Acho que maiores batalhas, foi como foi dito nessa noite, são as batalhas que ninguém vê, né? As batalhas que ninguém assiste. São essas nossas batalhas. E todos nós temos, viu, irmãos? Tá? Quanto maior o chamado, maior a batalha, viu? Querer ir para os 4 cantos do mundo, todo mundo quer. Mas quanto maior o chamado, maior a batalha. Amém, irmãos? Deus continue abençoando a pastora Paula, toda a igreja, em nome de Jesus. Vou fazer oração, ou melhor, nós vamos orar ali agora e depois eles finalizam com o louvor, tá bom? Eu vou dar a bênção apostólica e nós vamos orar aqui, tá? Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor Deus dias.